Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico. Meu nome é Bruno Queregatti e hoje nós vamos iniciar a revisão e dando dicas para o concurso do INSS, iniciando com uma introdução ao raciocínio lógico, que é uma matéria extremamente cobrada aí em qualquer concurso público. Bom pessoal, a parte de raciocínio lógico, dada a experiência, inclusive que eu tenho de escrever apostilas e livros relacionados ao assunto, a gente consegue dividir esse conteúdo em 4 partes principais, tá? Então observem aqui na tela. A primeira parte é a que a gente chama a análise de proposições e argumentos, que aí engloba toda aquela parte que vocês veem da lógica. A parte de silogismos categóricos, a parte de operadores lógicos, junto com as tabelas verdades, certo? Aquelas tabelas de VOF, VC somente CF e por aí vai. E a parte de equivalência lógica. Essa aqui já mais específica, tá pessoal? Para o cargo de analista no concurso do INSS. Por quê? Porque já é uma parte mais avançada aí da lógica, certo? É uma parte que você tem operadores que você tem que memorizar, trabalhar bem as frases. Então, essa parte de equivalência lógica, a gente vai falar hoje um pouquinho dela na introdução, só que ela é mais focada por cargo de analista. Para a parte de cargo técnico, que é uma parte já para nível médio, a gente vai trabalhar ou com os operadores lógicos, que são um pouquinho mais simples, né? Você trabalhar com operador condicional, bicondicional, negação, conjunção e disjunção, ou lógicas mais simples. A gente até vai ver na próxima aula, que são exercícios relacionados a esse conteúdo aqui, que a parte de técnica é bem simples, é só você analisar algumas frases, ver o que é verdadeiro e o que é falso e fica tranquilo para resolver, tá certo? A segunda parte, pessoal, é a parte de conjuntos, é a parte de teoria dos conjuntos, que vocês veem lá também na parte de matemática. Quando alguns concursos cobram matemática, você também vê essa parte de conjuntos. E basicamente, na parte de raciocínio lógico, eles cobram o que a gente chama de diagrama de Venn. O que é aquele diagrama de Venn, pessoal? Só aquela revisãozinha rápida. É você fazer o conjunto, né, universo, e você ter subconjuntos aqui dentro, onde você vai avaliar a intersecção, vai avaliar a união e calcular a quantidade de termos necessários. Isso aqui a gente vai ver na nossa terceira aula de dicas que a gente vai ter para vocês. Na quarta aula, a gente vai ter a parte de análise combinatória. Essa também muito vista para quem faz também cursos na parte de matemática, não somente de raciocínio lógico. A análise combinatória é dividida em 3 partes: permutação, combinação e arranjo. E a gente vai estudar cada uma delas. Para cargos de técnico e analista, mais ou menos se cobra a mesma coisa. A diferença é que vão ser problemas mais fáceis ou mais difíceis. Então todos os candidatos vão estudar as 3 definições de permutação, combinação e arranjo. E para técnico e analista, a diferença vai ser a dificuldade ou não de um exercício. E por fim, a nossa quarta parte aqui na tela é a parte de probabilidades, onde a gente vai aprender a calcular probabilidades, certo? Probabilidade simples e usando as regras da soma e do produto. Quando você tem, por exemplo, eventos independentes, eventos que tem que somar para dar a probabilidade total, isso a gente vai ver também na nossa última aula, nossa quinta aula de dicas do INSS. Também explicando a diferença aqui entre técnico e analista. Para técnico serão probabilidades mais simples, tá, pessoal? São contas bem tranquilas que vocês vão conseguir fazer. Já para o cargo de analista, você pode envolver muito mais regra de produto, regra de soma, um enunciado mais elaborado. Então, é só uma questão de dificuldade. Conteúdo, todos os candidatos vão estudar a mesma coisa, tá certo? E falando novamente, se vocês viram já a nossa entrevista sobre esse assunto, o que cai mais no concurso do INSS? Claramente a parte de proposições e argumentos, e a parte de probabilidades. É o que cai muito mais. Seguido de combinatória e conjuntos é que cai bem menos. Inclusive, na nossa aula de conjuntos, vocês vão ver que a gente não tem tanto exercício do INSS, porque não é uma coisa recorrente, certo? E principalmente agora que houve uma troca de banca, pode ser que caia alguma coisa, mas a gente ainda não tem nenhuma referência. Então a gente vai estudar o conteúdo e vocês ficam preparados aí para resolver, tá certo? Dando essa passada geral, pessoal, a gente pode então explicar o que a gente está vendo da lógica, que é a nossa aula de hoje. A gente vai passar uma introduçãozinha da parte de lógica, tá? Eu vou passar todo o conteúdo, coisas bem gerais, tá? E na próxima aula a gente faz exercícios relacionados. Então, no começo da lógica, a primeira coisa que a gente trabalha é a definição de proposições e argumentos. Então, o que é uma proposição, pessoal? Proposição, definição bem simples aí,
são sentenças, tá? Vou até colocar em outra cor aqui para destacar. Sentenças que podem ser verdadeiras ou falsas. Ou seja, são frases que você consegue atribuir o que a gente chama de valor lógico. Então você vai ter uma frase que você pode dizer que ela é verdadeira ou falsa, tá certo? No começo, o pessoal pode até ficar um pouco em dúvida. Pô, professor, eu não sei exatamente como definir uma frase verdadeira ou falsa. Então a dica que eu passo para vocês, e é uma coisa que às vezes cai em concurso, eu não vi no INSS, mas já vi em outros concursos, é ele perguntar o que não é proposição. Então fica até mais fácil de vocês identificar o que não é proposição. E aí, por eliminação, você descobre a proposição. Então eu listei aqui os casos principais do que não é caracterizado como proposição. Então não é proposição, ou não são proposições, né, pessoal? Colocando no plural aí. Sentenças imperativas. Então, por exemplo, uma frase aqui, faça isso. Então, tipo, faça um favor. Não é uma proposição, ela é uma frase imperativa. Sentenças interrogativas, ou seja, perguntas não são proposições. Por exemplo, você está bem? Também não é uma proposição. Sentenças exclamativas, é aquilo que no português a gente chama de interjeições, né, pessoal? Por exemplo, nossa, que legal. Também não é considerado uma proposição. Sentença sem verbo, por exemplo, o carro de Bruno. Meu carro, por exemplo. Não há verbo nessa frase, correto? Não há verbo nessa frase, também não é caracterizado como proposição. E por fim, as sentenças abertas. Por exemplo, aí é mais da parte de matemática, x maior que 5. X maior que 5 pode ser 6, 7, 8, 9, 10, não é uma coisa que é verdadeira ou falsa. Vocês entenderam? Então, proposições são frases que você vai ler e você pode caracterizá-la como verdadeira ou falsa, tá? Quando vocês forem estudar lógica e estudar exercícios relacionados, vocês vão conseguir caracterizar facilmente as proposições, porque pela prática dos exercícios, vocês conseguem ver isso tranquilamente. Mas coloquem isso na cabeça. Elas só podem receber o valor lógico verdadeiro ou falso, tá ok? Agora, a gente vai definir o que é argumento. Argumento é uma consequência aí do estudo das proposições. Por quê? Ele possui uma estrutura bem peculiar, que é a seguinte. Ele é formado por proposições que a gente vai chamar de premissas, tá? Pode ser uma premissa só, pode ser 2, 3, não há um número definido de premissas. E essas premissas vão nos levar ao que a gente chama de conclusão. Ou seja, na lógica você pode construir um argumento através de frases, que serão proposições que serão suas premissas, e dado essas frases, você vai ter o que a gente chama de conclusão. Isso aqui, essa parte de argumento, normalmente não é tão recorrente no INSS, mas é importante vocês saberem como é a estrutura, já que se cair alguma coisa desse tipo, você consegue identificar. Como houve troca de banca, a gente não tem exatamente um norte aí do que pode ser cobrado. A gente pode ver baseado no que agora, que é a CESP, que está fazendo o concurso do INSS, pode cobrar baseado nos concursos que ela já fez. E eu listei duas coisas importantes aqui. A primeira delas é a parte de argumentos válidos e inválidos. Como que funciona essa parte? Então, muito provavelmente um exercício pode te dar algumas premissas e te dar uma conclusão. Se as premissas forem verdadeiras e a conclusão for falsa, então a gente significa que a gente tem um argumento inválido. Porque na caracterização do argumento, o que a gente tem? A partir do momento que a gente tem as premissas verdadeiras, a gente tem que ter uma conclusão verdadeira, certo? Se ocorrer o contrário, e se a conclusão for falsa, então a gente tem um argumento inválido. Então, argumento válido é quando as premissas casam com a conclusão, certo? Tem um argumento válido em relação a isso. Ou, caso não case, a gente tem argumentos inválidos, tá certo? E por fim, na parte de argumento, tem a parte de análise de proposições universais e proposições particulares, que é aquelas mais conhecidas, né? Todo S é P, nenhum S é P, algum S é P ou algum S não é P. Como pode ser cobrado isso? Tá? Lembrando que a gente não tem um histórico desse tipo de cobrança nessa parte. Eles podem dar uma frase que você consegue, através dela, relacionar com uma dessas proposições universais, e a partir dessas proposições universais ele pode cobrar nas alternativas para você verificar qual que é a correta.
tá? Uma dica importante aqui é vocês estudarem a negação dessas proposições, tá? Na apostila de vocês de raciocínio lógico, vocês encontram todas as negativas dessas proposições, tá? E em estudo simples, em qualquer capítulo de raciocínio lógico aí, vocês conseguem encontrar essas negações. Por quê? Pode cair algum exercício que ele dá uma frase que, por exemplo, nenhum S é P, certo? Por exemplo, nenhum homem gosta de salão de beleza. Exemplo, vamos supor. Nenhum homem gosta de salão de beleza. Ou nenhum homem é vaidoso. Então a gente troca a frase para nenhum homem é vaidoso. Vamos usar essa frase. E aí ele pergunta qual é a negação dessa frase. E aí vocês têm que lembrar que a negação de uma proposição universal negativa é uma proposição particular afirmativa. Então a negação de nenhum homem é vaidoso é algum homem é vaidoso. Tá certo? Então, tomem cuidado com isso, tá? Vocês vão ter que estudar as negações dessas proposições e eu acho que se for cair, vai cair coisas desse tipo, determinar a negação dessas frases. Agora a gente vai falar dos operadores lógicos, tá, pessoal? Eu só vou listar para vocês aqui os operadores para vocês lembrarem quais são os mais importantes. Então, aqui eu coloquei na ordem, que é a ordem que caso vocês tenham que resolver alguma expressão lógica, você tem que resolver usando essa ordem. Então, o primeiro operador lógico que você resolve é a negação, que é através do símbolo til. A conjunção, que é conhecida como ou, certo? E ele é representado por um Vzinho assim. A disjunção, que é o nosso e, é um triângulo invertido aí, né? Não fechado. O condicional é o nosso se, então é a nossa setinha. E o bicondicional é o conhecido se e somente se, que é pelo símbolo com duas flechinhas, tá certo? Então resolvam as operações lógicas através desses símbolos e com eles o que vem por consequência? É aquilo que a gente chama de tabelas verdades. O que são as tabelas verdades? São as tabelas desses operadores lógicos. Então, só como exemplo aqui, eu vou colocar algumas delas. Tá? Eu vou colocar aqui a tabela verdade da negação. Então a da negação é bem simples, né, pessoal? Se a proposição P é verdadeira, a negação dela é falsa. Se P é falso, o não P é verdadeiro. Outro exemplo, vamos colocar aqui a tabela verdade da condicional. Então a gente coloca aqui 4 linhas, tá? P, Q. Se P, então Q. Então aqui é V, V, F, F. Aprendam a construir essas tabelas verdades, tá, pessoal? Memorizem essas tabelas verdades. E aí, como resultado da tabela verdade para o operador condicional, a gente vai ter V, F, V, V. Então essa é a tabela verdade da condicional. Outra tabela, só para a gente fazer uma revisão rápida dessa parte, é a tabela da bicondicional. Então a tabela da bicondicional, também dividida em 4 aqui, a gente tem P, Q, P, C somente C, Q, V, V, F, F, V, F, V, F. Tá? A bicondicional é bem simples. Os que forem iguais é verdadeiro, os que forem diferentes é falso. Então, se P e Q são V, o C somente C é V, se os dois são F, também é V, e se forem diferentes, é F. Tá certo? Então, memorize as tabelas verdades, tem a tabela verdade também da conjunção e da disjunção, tá? Memorizem elas, que aí vocês conseguem fazer as operações lógicas sem maiores problemas com tabela verdade. Para cargo de técnico é mais simples, são coisas desse tipo. Para cargo de analista pode ser operações um pouquinho mais complexas, mas no material didático de vocês conseguem acompanhar sem maiores problemas. E para encerrar, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês as regrinhas de equivalência lógica. Isso mais focado para cargo de analista, tá? É difícil a gente ver isso em cargo técnico, porque já é uma coisa mais complicada. Então o que a gente tem em equivalência lógica? Tem a operação de dupla negação, ou seja, se você colocar duas negação e uma proposição P, é a mesma coisa que dizer P. Então, o não P
é igual a P, tá certo? Então, é como se as duas negações se cancelassem, certo? A distribuição, pessoal, tem dois casos. A primeira delas é se você tem um operador P, uma proposição P, ou um parênteses Q e R, você pode fazer aquela famosa distributiva, né? Que vocês veem mais ou menos na matemática. Então, vocês trocam P ou Q e P ou R. Analogamente, você tem a mesma coisa se aqui inverte. Se aqui fica um E e se aqui fica um OU. Certo? Então, a gente fica com P ou Q ou P e R. Por fim, né, por fim desse slide, depois tem mais dois para a gente finalizar, são as conhecidas regras de De Morgan. E até só consultar a colinha aqui, a gente tem duas delas. A primeira é a negação de um P ou Q, de um P e Q, que é a mesma coisa que dizer que não P ou Q. A segunda regra de De Morgan é não. É a negação do P ou Q é o equivalente a dizer que não P e Q. Como que a gente vai usar essas regrinhas? Vocês vão ter que ver frases que você vai obter esse operador. E aí ele quer saber uma frase equivalente. Então você usa a regra de De Morgan e baseado nas proposições dadas no enunciado, você escreve a frase baseada nisso. Tá certo? Para terminar, a implicação material, que é o operador condicional, ele é equivalente a você negar a segunda proposição, negar a primeira, perdão, então é no P ou Q. E por fim a transposição, que também é uma equivalência da condicional, é o equivalente a dizer não Q, C somente C, não P. Tá certo, pessoal? Então, o que são essas partes da equivalência lógica? São expressões que você vai ter que ser equivalente e como pode cobrar o exercício. Ele dá uma frase que você monta uma proposição lógica e dessa proposição você tira algo equivalente. Tirando esse algo equivalente, você converte novamente para a frase e vê qual que é a frase equivalente para o resultado. Tá ok, pessoal? Essa é uma primeira aula de introdução à lógica, só para dar uma passada geral no conteúdo que vocês vão ver. Na próxima nós faremos exercícios e nas aulas seguintes a gente vê os outros conteúdos aí que compõem o raciocínio lógico, tá certo? Vejo vocês na próxima videoaula, bons estudos e até a próxima. Tchau!